Os ricos, eles têm um comportamento, seus hábitos e pensamentos muitas vezes alinhados. Eles têm muitas coisas em comuns. Os bilionários, eles têm vários comportamentos que nós conseguimos traçar e conseguimos modelar para chegarmos ao ponto que eles chegaram. Napoleon Hill fez isso muito bem. E hoje nós vamos descobrir quais são os comportamentos, qual é essa mentalidade da riqueza. Bora nessa? Fala galera, eu sou o Ricardo Barbosa e esse é o canal Finanças de Responsa. E hoje nós vamos falar sobre a mentalidade da riqueza, a mentalidade das pessoas mais ricas do mundo, a mentalidade das pessoas que têm esse comportamento, esses hábitos de fazer riqueza e mais riqueza. Lembrando que a riqueza ela vai muito além do dinheiro. A riqueza é uma questão de espírito mesmo, é uma questão mental, é uma questão também do dinheiro sim. Mas ela envolve riqueza é muito maior do que dinheiro. O dinheiro está somente inserido dentro da riqueza. Muitas vezes nós podemos ter a mentalidade de riqueza sem ter totalmente muito dinheiro, mas buscando ter mais dinheiro assim para poder aplicar o fundamento que é essa mentalidade da riqueza. E os ricos têm essas coisas em comuns que nem eu falei, né? Os bilionários da Forbes ali, Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, todos eles têm coisas em comum que nós podemos modelar para podermos ser parecidos com ele, né, da nossa forma, mas parecidos com ele e conseguir também atingir a riqueza, o nosso nível de riqueza. E o primeiro deles é que os ricos, eles se aprimoram a todo tempo. Eles têm consciência e reconhecem a sua limitação. Mesmo o Bill Gates, que é um cara muito forte ali da área da informática, todos eles que têm alguma coisa muito forte, eles sabem que tem lados fracos do seu conhecimento. Então eles buscam ali cada vez mais aprimorar aquele seu conhecimento. E o que eles fazem? Os caras leem muito mesmo, porque eles sabem que a leitura é uma forma muito fácil de estar com alguém que é uma boa pessoa naquilo. Por exemplo, o coach Tony Robbins é um dos melhores coaches do mundo, se quiçá o melhor. Então, a gente lê o livro do Tony Robbins, a gente tem outros livros aqui, o coach brasileiro, Paulo Vieira, né? E ele tem livros aí best-sellers também, que nós podemos ler livros do Paulo Vieira. O Paulo Vieira até diz, o que eu não tenho é pelo que eu não conheço, porque se eu já conhecesse, eu já teria. Então, é isso, tá vendo? Ele é o reconhecimento de que eu tenho uma limitação e eu tenho que buscar melhorar, aprimorar aquilo. O que eu já sei, eu vou buscar sempre melhorar. E o que eu não sei, eu vou buscar o conhecimento mesmo que seja do zero. Então, a gente pode fazer ali cursos, né, de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional, cursos diretamente na nossa área, cursos de finanças, para a gente poder melhorar nossas finanças, né? Então, assim, a gente vai buscar cursos também para poder aprimorar. E existem vários cursos de N preços, que aí, dependendo da sua condição nesse momento, você vai estar sempre se aprimorando. No nosso orçamento, nós temos sempre que dedicar alguma coisa para a educação. E entre fazer um curso, muitas vezes de R$3.000, R$4.000, nós podemos comprar livros, que é uma forma muito barata de estar com as pessoas que, tipo assim, de um ensinamento absurdo por um preço muito bom, né? Um preço muito justo. Às vezes um livro custa aí R$50, R$30. Então é muito fácil, muito barato. Outro também acesso gratuito é o YouTube, né? O Instagram também, que tem muito conhecimento. As pessoas ensinando várias coisas ali que a gente pode, né, aplicar na nossa vida. E o importante de quando você fizer um curso, de quando você lê um livro, ver algum vídeo, é justamente aplicar. Porque a aplicabilidade é o que vai te dar resultado final, porque não adianta nada eu ler vários livros e tal, e vou ficar acabando tendo muito conhecimento, mas sem aplicar, e isso gera até a frustração. Por quê? Porque eu sei o que fazer, mas eu acabo não fazendo. Aí você pode se tornar aquela pessoa do potencial, o eterno potencial. No futebol existe a eterna promessa, né? Aquela pessoa que a gente acha que chega jovem, a gente fala, não, é a promessa. Aí vai passar 1, 2 anos, não, é a promessa. Aí mais 2 anos é a promessa. Aí se torna a eterna promessa. E você pode se tornar o eterno potencial.
Aquela pessoa que pessoas enxergam e falam, nossa, como você tem potencial, como você tem potencial. E o pior, você sabe que tem potencial, você sabe que você se aprimorou, você sabe que você tem conhecimento, mas você não consegue colocar em prática. Então tem que agir também, colocar em prática aquilo que a gente conseguiu aprender. Mas poxa, Ricardo, eu não tenho o hábito da leitura, eu fico assistindo televisão e tudo, como é que eu faço? Bom, você tem que buscar algum horário do seu dia em que você consegue ter o mínimo de tranquilidade para você ler o seu livro. Eu costumo ter 2 horários no meu dia para ler livros. Um é logo ao acordar. Eu acordo, ligo ali a luzinha do meu lado e leio ali algumas páginas do livro. E você não precisa chegar, ler 50 páginas do livro num dia, 30 páginas do livro num dia. Se compromete para ler 5. Às vezes uma, depende muito, realmente é difícil, eu falo, eu também não tinha o hábito da leitura, era muito difícil, às vezes eu peguei tantos livros para começar e nunca terminar. E hoje não, hoje eu tenho esse comprometimento, hoje eu consigo ter o hábito da leitura, às vezes eu sinto falta, se tem algum dia, se por acaso eu não consigo ler naquele dia, eu já sinto falta da leitura, mas são hábitos, são coisas que eu coloquei na minha vida para eu fazer todos os dias e me comprometo. Eu só posso, por exemplo, ligar a televisão se eu ler. No dia que eu não leio, eu não me permito eu mesmo ligar a televisão e escolher algum programa para assistir. Então, o que eu faço? Eu sempre busco ler. Se às vezes eu quero assistir muito alguma coisa na televisão, eu vou lá e leio ali 10 páginas, 15 páginas, 20 páginas, dependendo do tempo que eu vou ter, né? E da leitura também, existem leituras um pouco mais complexas que necessitam de mais atenção, outras a gente consegue ler de forma um pouco mais rápida. Mas você também pode ir atrás de audiobooks, para você ir se acostumando com a leitura. Pô, Ricardo, eu gosto muito de escutar música. Quem sabe você escutando um audiobook, você começa a ter interesse pelo livro e de fato vai lá e busca lê-lo, né, fisicamente, ou seja, num Kindle ou alguma coisa do tipo. Mas o importante é você buscar esse hábito da leitura. Eu, como disse, tinha 2 horários, né? Falei que era um logo ao acordar e um pouco mais tarde, assim, por volta das 6 horas, eu também vou lá e busco fazer a leitura de um livro. E aí, muitas vezes pela manhã eu leio mais, à noite eu leio um pouco menos, mas eu gosto também de dar uma lida à noite. Uma coisa que eu falo para vocês que dá certo para mim também, para retomar muitas coisas que eu faço do livro, eu faço resumos. Eu leio aquele capítulo, eu busco fazer o resumo no mesmo dia, para eu poder estar lendo esse resumo futuramente, uma semana depois, no dia seguinte, um mês depois, até porque a gente consegue elevar o nível de fixação do conteúdo que nós lemos naquele dia, né? Então, pratique o hábito da leitura, busque fazer cursos, assista vídeos também, que tem muito vídeo com muito conteúdo de qualidade, né? Então, essa é só uma forma que o rico faz, ele sempre busca se aprimorar, ele sempre busca mais conhecimento. Os ricos, eles também admiram outras pessoas ricas. Meu caro, se você olha para um rico e acha que ele é desonesto, que ele é mau, que ele está tomando o dinheiro de alguém, essa não é a mentalidade correta que nós temos que ter. Ao enxergar uma pessoa rica, nós temos que admirá-la. Afinal, por exemplo, em tempos em que há crise na África, algum tipo de surto de doença, como teve agora da pandemia do coronavírus, quem ajuda mais? São os próprios ricos. Então, eles que têm condições de fato de desembolsar uma grana para comprar medicação, alguma coisa. São os ricos que têm condições nesse momento de ajudar com medicamentos, equipamentos e desembolsar uma boa grana que fazem de fato a diferença na batalha contra esse tipo de coisa, contra a fome, né, por exemplo, também. Então, eles costumam admirar, eles têm esse hábito de admirar as pessoas ricas. E mais do que admirar, eles curtem estar perto também delas, pelo contágio social. Eles querem que esteja num ciclo, o sucesso ali sendo aspirado por todos. Também eles querem que eles troquem ideias, eles se modelem o conhecimento do outro, modelem o comportamento um do outro. Porque se ler um livro, fazer um curso já é bom, imagina conviver com esse tipo de gente para a gente poder buscar o sucesso cada vez mais. Então, estando perto para você ter a chance de conversar, a forma com que ele pensa, a forma com que ele age, é algo valioso demais. Por isso que nos Estados Unidos a gente vê em filmes, por exemplo, mas é a realidade, aqueles clubes de alta sociedade, né? Eles fecham ali um clube privado de golfe, por exemplo, mas é para isso, não é para excluir uma parte da sociedade, não. É para eles se manterem
com sucesso, para eles se manterem sempre renovando e admirando as outras pessoas e principalmente eliminando o negativismo dali, né? Pessoas com energias ruins. As energias elas fluem de um lado para o outro, então se chega alguém com energia ruim, não é o que eles querem, então eles fecham ali o clube para ter esse tipo de pensamento entre eles, né? Esse contágio social do sucesso, da riqueza, do dinheiro. São pessoas que atraem dinheiro, né? A gente não fala dinheiro atrai dinheiro, então são pessoas que quanto mais dinheiro eles têm, mais elas atraem. Então eles gostam de estar convivendo com esse tipo de gente e principalmente admirados. Então da próxima vez que você ver um rico, admire porque pode ter certeza, a gente fica achando que eles são desonestos, mas não, a maioria são pessoas honestas, são pessoas que pagam seus impostos direitos, são pessoas que empregam outras pessoas, né? Então, eles são pessoas que doam, que ajudam muito. Os ricos, na verdade, são os que mais ajudam. Os ricos, eles também controlam muito bem as suas finanças. E é para isso que você está nesse canal. Esse tipo de hábitos você já está buscando. Eles sabem muito bem aonde seu dinheiro está alocado, da onde vem a sua receita. Eles sabem que eles não podem gastar mais do que a sua receita, muito pelo contrário, como eles já se pagam primeiro, isso nem é um risco que eles correm, porque eles têm a noção do quanto que é importante se pagar primeiro. Afinal das contas, eles são remunerados pelo resultado, que é um outro hábito de rico que nós vamos explorar daqui a pouco. Mas eles buscam cada vez mais um resultado para eles terem mais dinheiro e aí eles se pagam primeiro. Se pagando primeiro, eles têm noção da sua receita, então eles alocam sua despesa com todo o conhecimento, com toda a consciência, toda a clareza que nós devemos ter. Então eles têm um controle total da sua organização financeira, das suas finanças. Eles sabem que se ele está fazendo aquela viagem, aquele dinheiro era destinado para essa viagem. Eles sabem que se ele está abrindo um novo negócio, eles sabem que aquele dinheiro era para abrir um novo negócio. Eles sabem que se ele comprou uma casa de verão, eles sabem que aquele dinheiro era para comprar aquela casa de verão. Então não existe uma questão de um dinheiro aleatório. É tudo muito bem estudado, é tudo muito bem planejado. Para quê? Para que eles tenham total controle de suas finanças. E isso é o que você está buscando aqui no nosso canal. Nós temos aí vários vídeos que vão te ajudar a justamente controlar suas finanças, organizar suas finanças, que você tenha um domínio completo das suas finanças e que você tenha principalmente consciência e clareza. É isso que é o mais importante para a gente ter organização das nossas finanças, é consciência e clareza. É preciso ser bom em matemática? Nem tanto. É preciso ser a pessoa mais organizada no mundo, vamos dizer assim? Também não preciso ter estoque de organização, mas eu preciso ter consciência e clareza do que eu faço, porque a partir daí eu sei o quanto que eu ganho de fato, eu sei aonde eu vou gastar as coisas de fato e eu vou ter um consumo bem melhor, porque eu vou ter consciência de que aquele dinheiro é para aquele consumo. Então na hora de eu chegar para consumir, eu vou estar ali consumindo. Muitas vezes um restaurante nós vamos, comemos e voltamos para casa sem nem lembrar assim de fato direito que a gente comeu. Por quê? Porque não estava ali. E aí isso é uma coisa que é corriqueira da nossa vida. Às vezes a gente põe a culpa na correria, mas não, a gente consegue estar presente de fato em todos os momentos da nossa vida. Basta a gente querer e focar naquilo que está acontecendo. Se eu estou num almoço em família, poxa, deixa eu colocar o celular de lado, vou ficar num almoço em família. Já até misturei um pouco os assuntos aqui, mas o que eu quero dizer é que até o controle das suas finanças te gera esse tipo de coisa, porque quando você souber que você está comprando qualquer coisa, está consumindo aquilo, você está consumindo com mais consciência e clareza, e isso demonstra sim um controle das suas finanças, uma organização financeira. Isso também faz parte de organização financeira, não é só uma questão de receita menos despesa, é um complexo mesmo assim, que a gente tem tantas outras áreas que envolvem a organização financeira. E é isso que os ricos fazem. E eu falo, quando eu comecei a organizar minhas finanças, eu já contei a minha história, tive alguns altos e baixos até eu conseguir ter um estalo da vida para eu começar a mudar realmente o meu ritmo de vida em relação à organização financeira. Eu hoje percebo que eu consigo estar mais presente quando eu quero fazer algumas coisas. Eu consigo estar ali de fato, né? E às vezes me torna até um pouco chato algumas vezes, querendo cobrar que as pessoas estejam ali também comigo, para todo mundo aproveitar aquele momento e ficar na memória aquilo. Então, a vida tem poucos momentos extraordinários, mas elas têm pequenos momentos que são também
muito bons na nossa vida. E a gente tem que fazer desses pequenos momentos o extraordinário da nossa vida. Meu casamento, por exemplo, foi muito bom, mas ele aconteceu uma vez. Foi extraordinário naquele dia. E eu não vou casar de novo para ter esses outros momentos de extraordinários. Provavelmente o aniversário de 1 ano do meu filho também vai ser muito bom, mas vai ser só aquele de 1 ano. Então a gente tem que estar ali naquele momento. Só que como isso é raro, isso é pouco perante a nossa vida inteira, nós temos que fazer esses pequenos momentos se tornarem grandiosos para a nossa vida. E isso também é um hábito de rico, misturando um pouco entre o controle das finanças e o hábito de estar presente. Pode até parecer que eu estou misturando um pouco os assuntos, mas é porque eles estão interligados, na minha opinião. Você aproveitar o seu dinheiro, é você estar presente na hora de você consumir aquilo que o dinheiro vai te proporcionar. E os ricos, eles preferem ser remunerados pelo resultado. Eles preferem que não exista somente o fixo. Por quê? Porque por mais que eles façam, aquele fixo vai ali estar. Por mais que eles não façam, aquele fixo não vai ali estar. Então eles preferem que o resultado remunere, nem que seja parcialmente, para que aí ele consiga gerar cada vez mais resultado e aumentar o rendimento dele. Aqui em Brasília, onde eu moro, por exemplo, existem muitos servidores públicos, e nada contra os servidores públicos, afinal, eles estão nos auxiliando, né? Ajudam aí a gente no dia a dia. E o servidor público muitas vezes não tem essa oportunidade, porque o fixo dele está ali. E o que eu faço? Eu busco minha renda extra fora do serviço público, porque eu sei que eu estou limitado ali. Então essa renda extra minha já é com base nos meus resultados. Se eu tenho alguma coisa, é porque eu gerei aquele resultado. Se eu não tenho aquilo, é porque eu não gerei. Então eu busco alinhar essas duas coisas ao serviço público, né? Mas eu também busco outras formas de ter minha renda. A renda extra, como eu já expliquei em outro vídeo, o quanto que ela é importante. Então é isso. E essa renda extra, ela é totalmente baseada nos resultados. E é isso que os ricos fazem. Eles buscam ser remunerados pelo resultado. Que aí você percebe que ele consegue dar o máximo de si e gerar cada vez mais resultado para ter maiores rendimentos. Existem algumas profissões em que elas têm uma parte variável do seu salário, vamos assim dizer, né? Por exemplo, vendedoras de carros. E se você chegar numa concessionária, pergunte para alguns, você preferiria ter um fixo um pouquinho maior, mas sem parte variável? Muitos deles que preferem estar na zona de conforto vão dizer que sim. Eles vão falar, não, eu prefiro estar aqui tranquilão, pô, se eu ganhar aqui 3 mil, 4 mil por mês, é melhor do que eu ter a possibilidade de ganhar 10. Porque ele acha que para ele vai ter mais tranquilidade, a estabilidade, porque é melhor, isso aqui eu tenho segurança aqui, né, com esse salário, sendo que ele tem a possibilidade de ganhar às vezes o dobro se ele trabalhar mais, se ele se doar mais, se ele der mais resultados para a empresa. E dando mais resultados para a empresa, as pessoas podem ser até promovidas e ganhando cada vez mais. Então você tem que buscar sempre a sua remuneração pelo resultado, alguma forma de se remunerar pelo resultado. E o que os ricos fazem para isso? Eles abrem seus próprios negócios. É a melhor forma de você ser remunerado pelo seu resultado. Como eu faço na minha renda extra. Se eu não gero nenhum resultado, é zero que entra na minha conta, é zero que entra no meu bolso. E é assim que os ricos fazem. Então eles abrem uma empresa e ali a partir do lucro é onde eles ganham. E eles têm tanta consciência que eles vão fazer dar certo, que eles vão estudar para fazer dar certo, se planejar para fazer dar certo, que aí eles acabam dando muito certo, né? Muito mais certo do que muitas vezes eles mesmos imaginam que daria. Então, repense se você está numa zona de conforto, se não vale a pena você começar a abrir um pequeno negócio, a fazer alguma forma de renda variável que seja de acordo com o seu resultado. Outras pessoas também investem na bolsa como uma segunda forma de renda extra, que nem eu falei, mas elas têm que estudar pra caramba, elas têm que estudar muito para elas de fato terem um bom retorno ali na bolsa de valores, e o seu resultado é o que vai gerar os seus rendimentos. E já falando em investimentos, os ricos também eles estudam demais investimentos, porque eles sabem o quê? Eu abro meu negócio, eu começo a ter lucro, eu não vou somente utilizar daquele lucro, né, do meu prolabore, vamos assim dizer, eu vou também investir mais para ser mais rico.
E aí o investimento na bolsa de valores também é muito bom. O investimento na renda variável, ele é algo que faz os juros compostos trabalhar para você. Ele multiplica, né, o seu dinheiro desde que você estude muito, você tenha clareza, você tenha os pés no chão e você faça os aportes constantes e nas empresas que você mais confia. Então, eles estudam demais os investimentos. Inclusive, eles aqui no Brasil ainda é muito principiante, né, vamos dizer assim, essa questão de investimentos, no caso, pela quantidade de pessoas que estão na bolsa, né? Mas lá nos Estados Unidos, que é algo muito desenvolvido, é algo assim que dentro deles mesmo, as pessoas às vezes até se gabam de, sim, estudar tanto investimento, saber tanto investimento. Mas não é um se gabar no sentido de querer mostrar que é melhor que o outro. É um se gabar de tipo assim, cara, eu faço minha parte aqui, eu estudo pra caramba e eu tenho bons rendimentos aqui com meus investimentos. E assim os ricos fazem. Eles estudam demais investimentos, e eu estou falando de bolsa de valores, mas muitas vezes em abrir outro tipo de negócio. Quando a pessoa é muito boa em gestão, outras oportunidades de negócio vão aparecer na vida dele. E eles têm que estar preparados, têm que estudar demais aquele mercado, estudar o nicho que ele vai trabalhar, e aí ele vai lá e investe naquele novo negócio para ter sucesso, porque o rico entra no jogo do dinheiro para ganhar. Ele só entra para ganhar. Não existe um medo de perder. Se você entra na bolsa de valores, por exemplo, com medo de perder, ou nem entra por medo de perder, realmente não faça isso, porque você tem que entrar para ganhar. Mas para ganhar você tem que se preparar. E a preparação é muito mais dolorosa do que de fato o jogo. A gente tem que se preparar, demandar tempo mesmo para a gente chegar lá totalmente certo do que nós vamos fazer e mitigando a maioria dos riscos, que é assim que os ricos fazem. Eles sabem que tem risco para ter um retorno maior, mas eles mitigam a maioria dos riscos para poderem obter os melhores resultados. Já entrando no próximo passo da mentalidade da riqueza, a gente está vendo aí como nós devemos pensar, como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar, quais hábitos nós devemos ter. Os ricos, eles usam os juros a seu favor. E é isso que nós devemos fazer. Ao invés de, por exemplo, ir comprar alguma coisa e pagar juros, eles não fazem isso. Eles utilizam os juros a seu favor. Como é que o rico faz, por exemplo, uma negociação? Sempre para pagar à vista. Porque quem tem dinheiro tem poder de barganha. Uma pessoa quer vender alguma coisa, o outro quer comprar. Isso aí já está, né, alinhado. Só que quem quer comprar e não tem dinheiro, vai pagar o valor que o outro quer vender. Falou. E se dividir, por exemplo, vai pagar juros ali. O rico não, ele tem o dinheiro, então ele tem o poder de barganha, ele quer comprar. Mas por você ter o dinheiro, você consegue ter uma negociação melhor. E aí você deixa de pagar juros e utiliza os juros a seu favor. Se o rico parcelar alguma coisa, pode ter certeza. E muitas vezes nem fazem isso. É porque não tem mais como ele tirar alguns juros desse parcelamento. Aí ele acaba parcelando, investindo dinheiro para poder gerar juros daquele dinheiro que ele poderia ter dado à vista. Mas esse não é um hábito normalmente assim de umas pessoas até mais ricas, mas esse é um hábito que nós podemos fazer nesse momento, porque para nós talvez seja muito importante esses juros, né? Trabalhar com esses pequenos juros, porque assim ao longo prazo, que é outra coisa que os ricos fazem, utilizar os juros compostos a seu favor, mas ao longo prazo, parar com esse imediatismo, parar de querer um investimento que dê 3% ao dia, por exemplo, 1% ao dia, não existe isso. Quando existir isso é cilada, que significa que você está buscando um atalho. E os ricos não buscam atalho. E eu falo, eu sofri na própria pele a buscar um atalho. Eu entrei numa pirâmide financeira, eu caí na lábia, né? Veio o lobo na pele de cordeiro, eu fui encantado pelaquela proposta, uma proposta que eu ia ganhar muito sem trabalhar, eu precisava daquele dinheiro naquele momento, fiz uma besteira, mas o que aconteceu? Perdi toda a grana que eu tinha, porque eu caí nesse conto de ganhar tanto por semana, ia recuperar meu dinheiro investido em questões de 3 semanas, onde já se viu isso, assim, se você acertar muito, assim, lá na mosca mesmo, aí quem sabe você consegue tirar alguma coisa desse tipo, mas não é o comum, não é o que tem aí na praça, isso é extremamente raro, não é a regra, é a exceção da exceção. E assim, foi o que eu fui atrás, da exceção da exceção através de um atalho. Quebrei a cara, coisas que você não deve fazer também. Então, ao utilizar os juros a seu favor, pense sempre no longo prazo. Poxa, imagina eu te falar que daqui 15 anos você vai estar milionário. Você pode achar que 15 anos é muito,
Mas se você tem 35, por exemplo, com 50 anos você vai estar milionário. Aí você fala, pô, só com 50? Mas se você continuar fazendo o que você está fazendo hoje, você vai estar milionário aos 50? Então, 15 anos, na verdade, ele é pouco, porque quando você tiver 50, você vai estar muito bem na sua vida e basta se cuidar e você vai aproveitar demais o seu dinheiro. Então, vamos utilizar os juros a nosso favor. Não vamos pagar juros para as outras pessoas, vamos fazer com que os outros paguem juros para mim. Então, ao estudar bons investimentos, você vai utilizar os juros compostos a seu favor e então você vai ter o pensamento de longo prazo para você enriquecer e ter cada vez mais dinheiro e aproveitar cada vez mais do próprio dinheiro, do próprio retorno que o dinheiro vai te dar, gerando assim para você uma renda passiva e quem sabe você vai ser independente financeiramente, que é isso que nós devemos buscar, a independência financeira. Esperar que nós vamos nos aposentar para ter o dinheiro, isso é o que menos acontece. Normalmente quando nós aposentamos aqui no Brasil, nós perdemos a qualidade de vida, ou então ficamos dependendo de parentes, né? Os pais dependendo de filhos, e a gente vê algumas histórias assim de filhos largando os pais, né? Às vezes alguma coisa do tipo. É triste pra caramba. Mas se você buscar a sua independência financeira através da renda passiva, ao chegar a sua hora de aposentar, você não vai estar precisando de ninguém nesse sentido. Então é isso que a gente tem que fazer também. Então utilizar os juros compostos a nosso favor, pensar no longo prazo, que assim a gente vai ter qualidade na nossa aposentadoria também. E é isso que os ricos fazem, utilizam os juros a seu favor, sempre. E uma outra coisa que os ricos fazem é focar na solução. Os problemas existem para mim, para você e para os maiores bilionários do mundo. Mas a forma com que nós encaramos o problema é o que nos diferencia. Se você tem um problema e você foge dele, se esquiva dele, se você transforma esse problema num monstro, né? Fazendo aquele famoso tempestade num copo d'água, você está se apequenando e aí você está transformando aquele problema numa coisa talvez sem solução. Se você parar, respirar, tomar um copo d'água e focar na solução, a gente vai começar a buscar e encontrar de fato essa solução. Como já dissemos, né? Aonde foca expande. Se eu foco no problema, o problema vai ficar cada vez maior e aí eu não vou enxergar a solução. Se eu foco na solução, muitas vezes eu encontro mais do que uma. Eu lembro de um fato muito, assim, até de certa forma engraçado hoje, né? Quando eu estava na minha comissão de formatura, em 2011 mais ou menos, teve um problema lá na nossa comissão, tudo em relação a dinheiro, inclusive. E as meninas da minha comissão começaram a se desesperar, algumas queriam chorar e ficaram nervosas, penearam, gritaram, enquanto eu estava muito tranquilo, conversando com outro amigo também da comissão de formatura, e nós dois estávamos rindo, né? Tipo assim, aí elas olharam assim pra gente, ué, o que aconteceu? Que está rindo, Ricardo? Falei, bom, vocês estão aí desesperadas. Eu não acredito que esse desespero vai resolver o problema. Se for resolver o problema, me fala, que eu me desespero com vocês também. Grito mais alto, me desespero mais ainda e tal, subo na mesa e aí a gente resolve o problema. Porque se não for resolver o problema, eu vou manter minha calma e buscar a solução. E é isso que nós devemos fazer. Elas se acalmaram, a gente focou na solução e achou a solução ali mesmo, em questões de minutos. Por quê? Porque nós focamos na solução. E é isso que os ricos fazem. Eles se tornam maiores do que os seus problemas, maiores do que as suas adversidades, para focar na solução e resolver. O Harvey, ele, no seu livro Segredo da Mente Milionária, ele fala, se você tem um problema tamanho 5 e você é do tamanho 3, aquele problema é um problema maior do que você. Se você é de um tamanho 8 e o problema continua tamanho 5, aquele problema já é menor que você e você vai resolver aquele problema. Se você chega a ser 10 e aquele problema é 5, nem é mais um problema, é somente uma situação corriqueira da sua vida que você passa por cima tranquilamente. Então nós temos que sempre estar maior do que o problema, buscar estar maior que o problema. E além de tudo, ao ter um problema, ao ter uma adversidade, sair dela maior, porque aí a gente entra já no outro conceito, que é o conceito de antifrágil, do Nassim Taleb. A gente pega essa situação de adversidade, ao invés de nós não somente quebrarmos, né, vamos dizer assim, na questão do antifrágil, não quebrar, sair dessa maior ainda, sair dessa adversidade, desse problema maior ainda, que a gente vai ficando cada vez maiores do que qualquer problema que vier na nossa vida. E ainda trazendo mais um outro conceito de um outro livro, de Napoleon Hill, Mais Esperto que o Diabo na sua entrevista, ele fala assim, para toda adversidade existe uma semente de uma oportunidade de tamanho igual. Então,
Para toda adversidade existe uma semente, não é uma oportunidade já clara, mas existe uma semente. Então o que os ricos fazem? Além deles buscarem ser maior do que o problema, além deles saírem desse problema cada vez maior, eles enxergam essa semente de oportunidade lá para que essa adversidade, além dele aprender com o seu erro, né, ele sai dali com uma oportunidade muitas vezes. Porque um erro pode trazer alguma solução para alguma outra coisa também. Uma adversidade vai trazer, às vezes, essa adversidade pode ser uma dor que você, como um espírito empreendedor, pode solucionar ela para você e tantas outras pessoas e se tornar uma oportunidade de negócio. Então é isso que os ricos fazem, é isso que nós devemos fazer. Vamos recapitular cada um desses formas de o rico pensar. Primeiro, se aprimorar sempre, né? Ler livros, fazer cursos, assistir vídeos. Então, isso é uma coisa que o rico faz sempre. O segundo é admirar pessoas ricas, outras pessoas ricas. Eles sempre admiram outras pessoas ricas e buscar estar próximos delas, dessas pessoas bem-sucedidas. O terceiro é controlar suas finanças. Os ricos têm total controle das suas finanças e é isso que você está buscando aqui no nosso canal. Quarto, é ser remunerado pelo resultado. Então, quem sabe você, aquele negócio que você sempre tem o sonho de abrir, não é a hora de você começar a pensar nele, para você ser remunerado pelo seu resultado e assim buscar cada vez mais resultado e aumentar a sua renda. O quinto é estudar investimentos e investir de fato, né? Estudar cada vez mais investimentos, quais os melhores investimentos que você pode fazer para te ajudar, assim com juros compostos ao longo prazo, se tornar milionário. E por último, os ricos focam na solução, buscando ser sempre maior que os seus problemas, focando na solução e enxergando uma oportunidade dentro dessa diversidade e saindo de lá cada vez maior para que nós nos tornemos antifrágeis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like e comenta aqui embaixo qual tipo de atitude você já vem tendo e qual outra atitude de rico você pode passar para nós, que aí a gente vai, comenta aqui, conversa, bate esse papo aí nos comentários e passa também outro conhecimento para os nossos amigos. Valeu, muito obrigado, até a próxima.